Olá, começando mais uma entrevista aqui na Total News e nós estamos com o especial Mulheres na Liderança. Vamos conversar sobre os desafios, gestão, inovação, como as mulheres estão assumindo cada vez mais o protagonismo da sociedade, do mundo em geral. Então, para nós continuarmos aqui esse bate-papo, nós estamos recebendo hoje Neca Chaves Bunlai, ela que é reitora do INSTED, Centro Universitário, ela é economista, ela é também mestre em ciência da informação, especialista em gestão empresarial e está há mais de 28 anos transformando vidas pela educação. Neca, obrigada por aceitar conversar com a gente hoje. Sou eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, aqui da Total News, e para poder falar um pouco sobre educação, liderança, o protagonismo feminino, né? Vai ser muito bom a gente poder conversar e falar um pouquinho, compartilhar as nossas experiências. E para nós começarmos aqui, como é que foi o início da sua trajetória? Como você, assim, eu já sei, mas vai que às vezes tem gente que ainda não sabe, né? Você está há 28 anos nessa área, agora INSTED virou Centro Universitário. Como foi esse início para você? Bom, Bia, eu sou de uma família de educadores, né? Meu pai, professor Pedro Chaves, então trabalha há mais de 50 anos com educação. Minha mãe é professora Reni, muito conhecida pela Masse, foi professora, foi diretora de escola por muitos anos. Então eu nasci nessa família. Falo que foi um privilégio para mim ter nascido numa família de educadores, que eles realmente são os meus maiores exemplos. E eu sempre gostei de trabalhar com educação. Então eu desde muito nova, antes de eu me formar e ir para a universidade, eu já ia com meu pai para a Uniderp, eu ia cedo para a Masse fazer matrícula nas minhas férias, eu pedia para minha mãe para eu ir trabalhar, daí eu ficava ali na secretaria. Aí quando meu pai ia a Brasília, né, no Conselho Nacional de Educação, eu pedia para ele para ir junto e ele ficava todo feliz, então ele me levava em tudo, todo orgulhoso. Né? Participei de vários seminários internacionais, inclusive, nesse período. E então sempre me interessei muito, né? Eu até tenho um irmão mais velho, mas assim eu vejo a diferença que assim eu realmente sempre gostei muito de trabalhar com educação. Sempre abraçou a causa. Sempre abracei a causa. Né? Então é muito individual isso, né? Porque por mais que a gente tenha esse exemplo familiar, mas cada um segue o seu caminho, né? E aí eu fui para a Universidade Federal, fiz o curso de Ciências Econômicas e depois eu fui fazer o curso de mestrado em Ciência da Informação na UNB, né? E trabalhei com a produção científica no meu mestrado. Minha dissertação de mestrado foi a comunicação da produção científica. Então, como que todo esse conhecimento que a gente produz na universidade, a gente consegue ir para a sociedade. Exatamente. Então, assim, eu sempre me dediquei muito, né, para essa área. E aí eu comecei a trabalhar na Uniderp, comecei lá no campus de Ciências Agrárias e da Saúde. E foi um momento muito rico para mim, porque assim, eu tive contato com todos os cursos da área da saúde. A gente tinha lá odontologia, veterinária, agronomia, da área da saúde tínhamos farmácia, psicologia, enfim, todos os cursos. E depois medicina, né? Então eu tive a oportunidade de ver tudo isso sendo criado e poder acompanhar tudo isso desde muito nova. Depois eu vim trabalhar na Ceará com meu pai, porque a gente centralizou essa parte administrativa, então eu vim trabalhar aqui na reitoria com ele e com a minha tia Terezinha, que era pró-reitora administrativa, que também foi uma grande professora para mim, e aí trabalhei aqui na Ceará, né? Então, e aí ali a gente criou o EAD, a Uniderp foi a primeira instituição, olha, vocês criaram o EAD? Em 2003, foi a primeira instituição do estado, né? Do estado, na verdade foi a quarta instituição do país a ter o EAD, né? Então a gente chegou a ter lá 30 mil alunos,
né? Numa época assim que as pessoas não sabiam ainda se ia dar certo, nossa, fazer um curso superior à distância, online. Então no Brasil assim ninguém sabia muito o que estava acontecendo. Se era vantajoso, se você aprendia mesmo, né? Exatamente, né? Então eu tive a oportunidade de acompanhar todo esse processo. E aí depois, em 2005... Mas como é que foi essa... Não, tivemos uma ideia aqui, vamos botar para rodar. O meu pai sempre foi muito arrojado, né? Muito vanguardista, então ele sempre gostou de inovar, né? Ele nunca gostou da mesmice. Tanto que o prédio lá da Massi, você vê, um prédio redondo, né? Totalmente diferente, entendeu? Então, por exemplo, se você entrar nas salas de aula do prédio redondo, ele é em patamares, assim, sabe? Então, tudo que é inovação, sabe? Que ele sempre gostou muito, disruptivo, ele acredita, né? Se ele vê que é um bom projeto, ele realmente aposta. E não foi diferente com o ensino à distância, né? Então, nós fomos lá pioneiros nesse setor. E aí, em 2007, o meu pai resolveu vender a instituição. Ele e a minha tia, por uma questão de sucessão, porque eu também tinha um primo, né? Então, assim, meu pai via uma certa dificuldade ali, porque empresa familiar tem seus desafios, né? Então, meu pai viu que realmente era um momento, assim, ficou meio preocupado com esse futuro. E aí surgiu uma oportunidade muito boa. E aí ele falou, não, então é a hora de vender, né? E aí eu confesso que eu fiquei meio sem chão. O que eu vou fazer, realmente eu me preparei a vida toda, né, para trabalhar com educação, fiz mestrado, me dediquei, né, fiz de tudo. E aí aconteceu isso. Aí você falou, e agora? E agora? Mas aí a Ana Beatriz, a minha filha mais nova, estava nascendo nesse período, que ela é de 2007, o ano que vendeu a Uniderp. Então eu fiquei ali 6 meses. Foi o fim de algo e o começo de outro. Isso, né? Já tinha a Júlia, que era a mais velha, que é de 2005. E aí com as duas pequenas e tal, então eu fiquei ali uns 6 meses em casa. Mas aí logo depois eu fui trabalhar na Massi, com a minha mãe. E aí lá na Massi foi uma experiência. Nunca consegui ficar parada. Fala, não, né, fica tranquila, vai, né, cuidar de casa, mas eu, assim, admiro muito as mulheres, né, que se dedicam, né. Mas tem perfil, tem perfil, né? Exatamente, mas eu nunca consegui ficar parada, inquieta. Sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E aí foi muito legal ter trabalhado na Massi com a minha mãe, porque eu dividia a mesma sala que ela. Então eu via todos os pais indo lá, sendo atendidos, os alunos, todo tipo de problema de uma escola, né, educação infantil, fundamental, ensino médio, e a forma com que ela conduzia. Então foi um momento assim muito enriquecedor para mim, né? Além de eu poder conviver com ela, estar ali todos os dias, duas juntas na mesma sala, né, foi um aprendizado muito grande. Porque minha mãe tem todo um estilo, um jeito acolhedor, ela ouve todos os pais, sabia os alunos assim pelo nome, conhecia todos pelo nome, sabe? Ia andando no pátio, sabia da vida de cada um. Então foi muito gratificante. E fora, né? A gestão também. Né? A gestão, exatamente, que é totalmente diferente. Totalmente diferente, é outra pegada, é a visão empresária mesmo. Né? Exatamente. Então eu cuidava muito para ela ali dessa parte mais administrativa, mas me envolvia em tudo. Tanto que eu ficava ali com ela na sala, a gente participava de todas as reuniões. E aí depois, Bia, eu resolvi abrir um STED, né? Porque o curso superior nunca saiu da minha cabeça. Sempre ficou aquela indagaçãozinha. Sempre ficou. Bichinho Isso. E aí eu conversei com o Fernando, quando foi, sei lá por 2015, por aí, mais ou menos esse ano. Eu falei assim, Fernando, eu quero voltar para o ensino superior. E aí no primeiro momento ele foi contra, Bia. Né? Não sei se eu já te contei isso. Porque ele falou, Neca, o ensino superior hoje não é como na época do seu pai. Hoje está dominado pelos grandes grupos. Nós não vamos ter espaço no ensino superior. Não dá para entrar. Você tá doida? Você tá doida, tira isso da sua cabeça. E eu falava, não, Fernando, eu não vou ser feliz, eu não vou me realizar se eu não
fizer a minha instituição, né, do jeito que eu imagino, né, se eu não continuar trabalhando com educação. E aí eu convidei ele para visitar algumas instituições, que foi a Uniamérica, que depois virou Descomplica, né, que era uma instituição totalmente disruptiva, que só trabalhava com projetos, metodologias ativas, né, então foi ali que a gente se inspirou realmente o modelo do Instead. Aí tive várias conversas, várias com pessoas, né, tipo o Ronaldo Mota, que também é uma pessoa totalmente inovadora, disruptiva, para ver qual era o melhor modelo de educação. Aí visitei o INSPER, visitei a GV, então assim, e aí eu também tinha uns grupos de inovação na educação, empreendedorismo na educação, que a gente tinha em contato em São Paulo. Aí levei o Fernando para ter essas conversas. E ele falou, não, se for para entrar dessa maneira, né, não fazendo mais do mesmo, não é aquele modelo tradicional, né, mas sim um modelo que vem ao encontro aí desse aluno hoje hiperconectado, né, que a gente possa trabalhar com projetos, com estudos de casos reais, né, fazer com que o estudante participe realmente do processo de aprendizagem e veja sentido naquilo que ele está aprendendo, né, essa é a nossa filosofia lá no STED desde o início. E foi aí que surgiu, então, né, que a gente começou aí com o STED em 2018. 2018. Final do ano a gente lançou o vestibular e 2019 foi a primeira turma. Então, foi de 2015 até 2018, foram aí 3 anos de pesquisa, de preparação, né? A gente pediu autorização da faculdade no Ministério da Educação, porque essa é uma característica, quando você quer abrir, você tem que entrar, né, no MEC para pedir autorização, para credenciar a sua instituição, tem que ser aprovada, né? Então, depois tempo. 2000, né, que jornada, hein? E aí 2018, então, o STED inaugura oficialmente. Isso, fizemos um evento com com alguns palestrantes bem disruptivos, assim, falando de inovação, né, da nova educação, né, desse novo modelo de educação. E essa é uma pegada de vocês, né? A educação também voltada muito para o empreendedorismo. Sim, com certeza. A gente vê bastante isso. A gente quer realmente que o aluno seja o protagonista da vida dele. Então, que ele seja um empreendedor. O empreendedor, às vezes as pessoas confundem que é só a pessoa que abre uma empresa. Esse é o empresário. Mas que ele seja o empreendedor da vida dele, sabe? Que ele tenha atitude, né? Que ele saiba tomar as decisões. Então, por isso que a gente trabalha no STED desde o início as metodologias ativas, né? Então, a gente já desenvolve ali durante a faculdade essa questão da comunicação, de saber trabalhar em equipe, de ter oratória, sabe? Poder se comunicar no mundo como hoje, né? É fundamental essas habilidades que antes não eram tão exigidas, mas que hoje são exigidas para qualquer profissão. Eu falo, assim, conversando em várias entrevistas também que nós fazemos, a educação, ela precisa ensinar essas coisas. Porque quando que na escola, às vezes, você vai ter oratória, liderança, gestão de tempo, né? Gestão da sua vida pessoal. Exato. A gente não aprende tanto isso. Aí vai pro mercado cru, sem esses ensinamentos. Exato. Então, quando tem a instituição de ensino tem essa visão e serve para todas as áreas, oratória, comunicação, todas as áreas. Todos têm que saber. Todas as áreas profissionais precisam saber disso. Exatamente. Então é fundamental. A gente trabalha muito essas habilidades socioemocionais, né? Saber trabalhar em equipe, ouvir. Né? Ter tolerância, né? A gente cresce com a opinião, exato, a gente cresce com a divergência, né? A gente pensa de um jeito, o colega pensa de outro, tá tudo e justifica, entendeu? E faz o contraponto. Então eu acho que a gente cresce, né? E o conhecimento aumenta, né? Com essas discussões. Com essas discussões, sim. E é o que falta na sociedade em geral, né? Exatamente. Hoje, né, as pessoas estão assim intolerantes, né? E minha opinião é essa, então é isso, essa é a verdade do mundo, né? Então a gente precisa
saber ouvir. Saber debater. Saber debater, exatamente. É muito importante o conhecimento técnico, sem dúvida, a gente dá muito forte Sim. nisso, né? Tanto que a gente investe muito nos professores, corpo docente, assim, mestres e doutores, mas que tenha a vivência prática do mercado. Isso é uma característica também fundamental para ser professor do INSTED, né? Para que tenha Que não fique distanciamento. só no teórico, né? Tanto que a gente pede muito para os professores, a gente faz muita formação de professores para que eles realmente trabalhem os casos práticos. Né? E hoje em dia a educação, você, né, nessa longa trajetória aí, mudou muito, né? Hoje em dia, e com a chegada da inteligência artificial, então, o modo de aprender também das pessoas, os alunos, hoje em dia não dá mais para o aluno ficar sentado 5, 6 horas só ouvindo a pessoa falar. Não tem mais o cérebro das pessoas. Não tem concentração para isso. Não tem, porque a gente vive num mundo de tanta informação, né? Então, assim, e a gente tem muitas ferramentas, né, digitais hoje. Então, tem muita coisa que você pode mandar na plataforma, disponibiliza para o aluno. Então, eu falo que quando ele vem para a sala de aula, né, tem que ser uma educação, assim, que envolve esse estudante. Então, assim, por exemplo, a gente faz lá no curso de administração. Primeiro semestre, os alunos são desafiados a abrirem uma empresa, né? Em grupo. Então, 2, 3 alunos, eles têm que montar uma empresa. Então, para eles abrirem uma empresa, tudo aquilo que eles precisam, fazer um plano de marketing, questão do orçamento, aí eles estudam a contabilidade, né? Através de um caso prático. Entendeu? Então fica interessante, discussões, e aí discute com os outros, o que você está fazendo, como que você está fazendo isso. Então, assim, essa troca com os pares, né, além do professor, eles trocam entre eles, estudantes. E aí o aprendizado é muito mais efetivo. E assim, nós estamos falando aqui, né, de toda essa parte educacional, das transformações, só que eu queria entrar também no assunto, você como mulher nessa trajetória, porque você saiu um pouco, quando abriu o Centro Universitário INSTED, você saiu dos bastidores, assim, que ficava lá no administrativo, pra assumir, tocar, assim, bater no peito e falar, agora é comigo. Como é que foi pra você? Porque aí tem que participar de negociação, falar, conversar, agir, não, faz isso, faz isso. Como foi, assim, pra você, como mulher? Bia, vou te falar, porque, sim, eu sempre fiquei realmente nos bastidores, né? Porque minha mãe era diretora da escola e eu ficava ali com ela, mas assim, eu nunca tinha que fazer discurso, né? Eu não era a cara da instituição. E da mesma forma, o meu pai, né? Na Uniderp, eu ficava ali com ele, sempre nos bastidores. E aí, quando eu fui abrir um INSTED, aí o meu pai falou assim, olha, né, que eu te apoio, mas agora é com você. Então você vai, tem carta branca. Estarei aqui para o que você precisar, tanto que até hoje as decisões mais importantes. Outro dia até liguei para ele e falei, pai, preciso falar com o chanceler da instituição do INSTED. Preciso do aval. E aí falei com ele, o que o senhor acha disso, né? Então a experiência dele realmente é muito importante. Mas assim, aí no INSTED, realmente, então, eu tive que assumir. Então, por exemplo, essa parte de entrevistas, vou falar que eu tive muita dificuldade no começo, porque eu realmente falava, não, mas eu vou ter que ir na rádio, vou ter que ir na televisão, vou ter que fazer discurso toda hora. Não é assim um discurso, não, é toda hora, porque sempre tem algum evento, algum encontro na faculdade, né? Então, eu superei muito, né? Eu fiz cursos também, né? Fiz media training, exatamente com a Carol, que sempre me ajudou desde o começo, a Carol da Legrave, né? Foi importante. E aí eu acho que é a prática, né? E a gente está disposta, né, a vencer os desafios, né? E a poder superar, né, algumas dificuldades que a gente tinha anteriormente. Então, acho que eu venho crescendo bastante, né, com tudo isso.
e é muito desenvolvimento pessoal, né? Mas não é fácil é, romper essa barreira, né? Não é fácil, é possível. Eu falo, olha, se capacite, estude, né? E em frente, Em frente. entendeu? Se você tem um sonho, né? Tem um negócio, acho que todos os negócios hoje exigem que você tenha uma boa comunicação, né? Que você fale do seu negócio, né? Que Então, você tenha um bom posicionamento. posicionamento. Exatamente, a gente não vê lá o dono da CIMED, uma empresa Vai gigantesca, milionária, e ele todos mesmo, os dias lá. ele tá ali. E ele mesmo fala que as vendas dele aumentaram muito depois que ele começou a colocar o colocar. rosto dele. Exatamente. Então acho que é importante essa parte. E eu vejo muito que o que traz essa confiança também para nós nos expormos, ir na frente da câmera, falar, é toda a vivência também, né? Também. Toda a experiência, toda a bagagem. Você vai lá, faz, você viu o que acontece, daí você tem essa. Você tem que estar segura, né? Exatamente. Conhecer muito bem o seu negócio, o que você está fazendo. Porque tem muita gente que também não fala. Não pode ser nada superficial, né? As coisas não né? podem ser, né, assim, rasas, né? Tem que ter uma profundidade, você tem que conhecer muito do seu negócio, né? E nesse tempo, assim, nessa sua trajetória, você também encontrou outras mulheres que evoluíram junto com você, né? É importante ter uma comunidade também. Com certeza, eu gosto muito desse trabalho em rede, né? Eu acho que a gente cresce muito umas com as outras. Então, eu faço parte do SEMEC, que é o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura. Esse é um conselho nacional que está presente em quase 1000 municípios do Brasil. Nossa. Né? Então, assim, o que uma conselheira está fazendo num estado é compartilhado com a outra. Então, a gente faz muitos eventos para que a gente possa inspirar, né, umas às outras. Que aí uma mulher vai lá no evento e ouve a história de vida de outra mulher, fala, nossa, ela conseguiu, é possível. Para ela também não foi fácil, ela superou vários desafios, né? Mas é possível. Porque a gente sabe que a nossa jornada, né, não é fácil, né? Nós temos inúmeras tarefas, né? Tem toda essa economia do cuidado, né? Que é cuidar dos filhos, da família, dos nossos pais, que também tudo é a mulher, né? Então, assim, a gente concilia, mas que é possível. Então, eu acredito muito, né? E sempre aconselho quem está começando, busque uma associação, um conselho. A Associação Comercial de Campo Grande tem o Conselho da Mulher, então eles fazem um trabalho muito bacana, com reuniões quinzenais, e aí ali uma troca experiência com a outra, aí vê o problema, não, eu já tive esse problema na minha empresa, e eu resolvi dessa maneira, então fica muito mais fácil, porque aí você ouve com a dor da outra, né, e como que a outra saiu, aprende. Exatamente, essa troca é muito rica. Eu falo assim que existem perfis e perfis de mulheres, mas eu vejo que na sociedade em geral, os homens são incentivados desde sempre a conquistarem o mundo. E as mulheres não tanto, né? Exatamente. Tem outras prioridades pra você. Família, os filhos. Não que não seja. Não que não seja, acho que tudo é importante. Tudo é importante. Né? Tudo é importante. E as mulheres, eu falo que elas são muito dedicadas. Né? Eu vejo lá na instituição, nós temos 60% das alunas de graduação são mulheres. Né? Na pós-graduação também, maioria mulher. Então a mulher tem dados, né, que mostram que as mulheres se qualificam e estudam muito mais do que os homens. É só a gente observar aquele evento que o Sebrae faz, o Delas Day. Lota de mulheres. Esse ano foram 8.000 mulheres. 8.000 nos 2 dias de evento. Exato. No presencial, né? No online também, mas a maioria no presencial. E as mulheres, elas estão sedentas. Sede. Isso. Querem aprender, né? Se esforçar, né? Buscam realmente. Neca, e assim, para nós irmos pro final da nossa entrevista, qual foi
o maior ensinamento que você teve durante a sua trajetória e que você gostaria de passar, que gostaria que todas as pessoas soubessem isso, profissional? Eu acho que a gente tem que ser determinado, resiliente, né? As dificuldades vão surgir, né, no meio do caminho. Eu acho que eu tive ali um ano que estava no STED e aí veio uma pandemia, né? Então, assim, realmente... Nem entrou nesse assunto, foi assim, super desafiador esse período, mas que exigiu, assim, acredite no seu propósito, né? Acredite nos seus sonhos e persista, porque não vai ser fácil, né? E que no fundo, no fim, tudo dá certo. E a gente não pode encerrar a entrevista sem falar disso. Em STED, vocês passaram pela pandemia, né? Tiveram que se reinventar. E hoje em dia, e agora virou STED Centro Universitário. Como é que foi? Agora você é reitora da universidade. Como é que foi essa transição? Para mim, assim, uma alegria, né, enorme, assim, porque assim, eu nunca imaginei, sempre foi um sonho, mas eu não imaginei que eu ia conseguir, né, chegar nessa posição tão rapidamente, né, porque é um processo longo, mas que o STED conseguiu ir em tempo recorde, o Centro Universitário. E como que funciona? O que é? Quando a gente abre como uma faculdade, né? E todos os cursos que eu tenho que autorizar, que eu vou abrir na instituição, eu tenho que pedir autorização para o Ministério da Educação. Então, eu quero abrir um curso de Direito, por exemplo. Então, eu vou no Ministério da Educação, abro um processo, isso pode demorar um ano para conseguir essa abertura. E no Centro Universitário, a gente tem a autonomia universitária. Então, eu posso abrir os cursos, então vamos supor, no próximo processo seletivo, eu posso abrir fisioterapia, biomedicina, tem 4 cursos que não podem, sem pedir autorização para o MEC, mas os demais, todos podem abrir. Então, a chancela que o MEC te dá de qualidade. Essa instituição, ela tem credibilidade, né, por tudo que ela tem feito ao longo desses anos. Né? Então, corpo docente qualificado, infraestrutura. Eu ia perguntar quais são os critérios que eles Isso, as avaliações, né, do MEC, todas as visitas que o MEC veio, né? Eles fazem as visitas em loco. Então, ele chancela para que a gente tenha essa autonomia universitária. Isso aí foi muito importante para nós, porque assim, nesse mundo com tantas transformações, a gente tem a possibilidade de abrir cursos com essa maior agilidade e atender o mercado. Né? Então, por exemplo, agora a gente entende que a gente precisa abrir um curso superior, que é um tecnólogo em inteligência artificial. Então, nós já vamos abrir esse curso agora para o próximo processo seletivo, a gente já vai oferecer esse curso. E a gente está olhando muito para o mercado para ver quais são essas demandas. Curso de mídias sociais também, exatamente, tem crescido. Tem. Com certeza. E para mim, assim, ser reitora, né, até a cerimônia foi muito marcante, né, para mim, para toda a minha família, porque assim, você tá, né? Porque o meu pai que deu a posse, né, para mim, então realmente foi muito emocionante. E muitas sensações, muita coisa deve ter passado na sua cabeça nesse momento, né? Muito. E agora, uma pergunta que eu sempre ouço por aí, eu vou ter que fazer. Tá. Medicina. Medicina. Olha, gente, acho que é o sonho de toda instituição de ensino, é o ápice, né? Ter o curso de medicina. Então, a gente está tentando, trabalhando para isso, né? Mas, assim, tem todo um processo que tanto do Ministério, com o Ministério da Saúde, né, com o Ministério da Educação, né, então são vários agentes envolvidos, mas a gente... Para os próximos anos existe a possibilidade. Existe a possibilidade, existe. Estaremos na torcida aí, vai dar certo, eu tenho certeza. Obrigada, se Deus quiser, em breve. Vou voltar aqui para poder anunciar. Por favor, em primeira mão. Em primeira mão para vocês. Ó, a Neca tá combinada. Neca, então muito obrigada por aceitar conversar aqui com a gente,
por compartilhar aí essa trajetória, por sua disponibilidade. E parabéns pelo trabalho que obrigada. vocês vêm fazendo. A gente sabe que nada é sozinho, né? Tudo tem equipe que ajuda, Muito. pessoas, parceiros. Mas apesar disso tudo, você também deu a cara a tapa, né, se arriscou, assumiu o protagonismo, né? Então, parabéns pelo trabalho, pela jornada. Bia, eu que agradeço o convite, foi um papo muito gostoso e estou sempre à disposição. E um conselho que eu gosto de deixar para todos é que nunca parem de aprender, de se qualificar e que vocês acreditem nos seus sonhos. E com essa, nós encerramos a nossa entrevista aqui, nosso bate-papo, conversa, né? Gostou? Foi ótimo, Bia, obrigada. Que agradeço. E para você sempre ficar muito bem informado, acesse nosso portal totalnewsms.com.br, nos acompanhe em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, no nosso grupo de notícias no WhatsApp, estamos em todas as redes. E, claro, deixe seu comentário, o que você acha, quem mais você quer que esteja participando das entrevistas aqui, nós vamos adorar saber. Até a próxima entrevista, tchau!